Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero e tenho certeza que sim. Que bom vê-los novamente. Eu me chamo Éder Chaves. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Sabe Aquele Livro. É um prazer ter você aqui comigo. E hoje, dando continuidade à nossa série de apócrifos, vamos falar sobre o Evangelho de Judas Iscariotes. Sim, para quem ainda não sabe, o traidor de Jesus deixou-se um evangelho. Seria mais ou menos uma sinopse, né? Um resumo do que ele fez, né? Apesar das suas poucas passagens, das poucas narrativas que tiveram sobre ele na Bíblia, existem, se formos fazer uma somatória, a gente consegue fazer um resumo bacana, eu consegui fazer um resumo bacana, assim como também, né, o Evangelho de Judas Iscariotes existe e é mais um que tornou-se também um apócrifo aí ao longo do tempo. Desde o início, aliás, né? Ele não pertenceu à Bíblia Sagrada. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos soltar a vinheta e vamos direto ao vídeo. Solta a vinheta! Queridos e queridas, Judas Iscariotes foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus para segui-lo, mas infelizmente ele o traiu. Em todas as listas que mencionam os apóstolos, o nome de Judas geralmente aparece por último. Os evangelhos bíblicos frequentemente se referem a ele apenas como Judas ou Judas Iscariotes, filho de Simão. Ele é conhecido como o traidor, por ter entregue Jesus às autoridades romanas. Judas aparece em várias histórias do Novo Testamento e, embora os escritores dos evangelhos concordem unanimemente que ele traiu Jesus, eles apresentam várias interpretações sobre seus motivos e as circunstâncias que cercaram a sua morte. Então, o que realmente sabemos sobre Judas? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Então, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao canal Sabe Aquele Livro. Se você não é inscrito, por gentileza, considere se inscrever para você não perder nenhum conteúdo que eu posto ao longo da semana. E também deixe seu like. Primeiramente, vamos esclarecer de qual Judas estamos falando. O nome Judas parece ser comum no tempo em que Jesus viveu, provavelmente porque é a versão grega do nome hebraico Judá, a tribo do famoso rei Davi e do futuro Messias. Nos evangelhos, há 3 pessoas com o nome de Judas e 8 no total no Novo Testamento. 2 deles eram seguidores de Jesus e um deles era seu meio-irmão, o que pode ter sido um pouco estranho para a família após a morte de Jesus. Também é possível que o irmão de Jesus, Judas, fosse um dos 12 apóstolos. O Judas que traiu Jesus é conhecido como Judas Iscariotes, diferentemente dos outros que compartilhavam o mesmo nome. Enquanto a Bíblia nos revela como Jesus chamou alguns discípulos para segui-lo, não há registros de como ele chamou Judas Iscariotes. Judas simplesmente é listado entre os 12. Antes da traição, pouco se sabe sobre Judas, mas existem algumas informações que podemos reunir nas passagens em que ele é mencionado. Judas Iscariotes era filho de um homem chamado Simão. Existe alguma discussão sobre a origem da palavra Iscariotes, mas muitos acreditam que possa significar homem de Queriote. Alguns estudiosos defendem que isso indica o local de origem de Judas, já que existem 2 lugares com o nome Queirote mencionado no Antigo Testamento.
Outro sugere que Iscariotes era uma espécie de apelido infame que identificava Judas como assassino, mas essa teoria é considerada improvável. A maioria dos especialistas acredita que Judas Iscariotes simplesmente significa Judas, o homem de Queriote. Judas Iscariotes era o tesoureiro dos discípulos de Jesus. Pode-se supor que Mateus, um cobrador de impostos, teria sido a escolha óbvia para gerenciar as finanças do grupo de discípulos. No entanto, na época de Jesus, os cobradores de impostos eram conhecidos por serem desonestos com o dinheiro, o que pode ter levado os outros discípulos a desconfiarem de Mateus. Além disso, Jesus pode ter escolhido não colocar Mateus nessa posição para evitar qualquer tentação financeira que ele pudesse enfrentar. O verdadeiro motivo de não termos a resposta, mas de acordo com o Evangelho de João, Judas também era conhecido como um ladrão. Ele roubava dinheiro da bolsa que guardava a arrecadação do grupo, do discipulado, já mostrando sua falha de caráter que faria trair Jesus, a ganância. Uma vez, quando tomava conta de uma refeição na casa de Simão, tio de Lázaro, Maria quebrou um vaso de alabastro e derramou sobre a cabeça e os pés de Jesus. O perfume, avaliado, se fosse hoje mais ou menos, em torno de R$18.000, ou seja, muito caro. Judas criticou duramente essa ação. Ele argumentou que o unguento, o óleo, poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres, mas na verdade ele só estava preocupado em enriquecer a si mesmo. Logo após esse episódio, Judas procurou os principais sacerdotes para trair Jesus. O apóstolo Mateus, que escreveu o primeiro evangelho, contou muitos detalhes sobre como Judas Iscariotes fez um acordo com esses sacerdotes. Eles concordaram em pagar 30 moedas de prata a Judas em troca de sua traição. Isso foi muito menos do que o valor que Judas avaliou o unguento que Maria, irmã de Lázaro, usou. Judas esperou o momento certo para atrair Jesus, que acabou sendo na noite em que eles celebraram a Páscoa juntos. Naquela noite, Jesus instituiu a ceia do Senhor. Quando eles estavam jantando, Jesus deu um pedaço de pão a Judas e a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Jesus então disse a Judas para fazer o que ele tinha que fazer logo. Depois disso, Judas saiu e colocou em prática o seu plano, levando os soldados romanos para onde Jesus estava. No jardim do Getsemane, enquanto Jesus orava, Judas o traiu com um beijo no rosto, e os soldados prenderam Jesus. Os oponentes de Jesus estavam procurando oportunidades para prendê-lo ou matá-lo, quase desde o início do seu ministério, mas eles temiam as multidões de pessoas que seguiam Jesus. O mestre sempre escapava antes que alguém pudesse prendê-lo. No livro de Lucas, capítulo 22, versículo 6, é mencionado que Judas procurou especificamente uma oportunidade para entregar Jesus quando não havia multidão. João acrescenta que Judas estava familiarizado com o jardim do Getsemane, porque Jesus muitas vezes se reunia lá com seus discípulos. Jesus frequentemente se retirava para a solidão para orar no jardim do Getsemane, tarde da noite, afastado da segurança das multidões que o amavam. Ele era especialmente vulnerável e Judas sabia disso. Isso cumpriu a profecia do Antigo Testamento que previu que alguém próximo a Jesus o trairia. Ele levou os inimigos de Jesus diretamente a ele e por meio dessa traição, Judas desencadeou a crucificação, a ressurreição de Jesus e finalmente
a salvação da humanidade. Mas por que Judas traiu Jesus? Depois de ver Jesus curar pessoas, expulsar demônios, comandar tempestades e perdoar pecados por 3 anos, por que Judas estaria disposto a traí-lo? Embora não seja especificado na versão de Marcos, outros evangelhos oferecem possíveis motivos que levaram Judas a trair Jesus. O primeiro motivo é o financeiro. Judas teria sido atraído pelas 30 moedas de prata oferecidas pelos principais sacerdotes em troca da traição. O segundo motivo é sobrenatural. A Bíblia afirma que Satanás entrou em Judas. Lucas 22, versículo 3, sugerindo que ele pode ter sido influenciado por forças espirituais para trair Jesus. Isso quase parece transferir parte da culpa de Judas, talvez sugerindo que ele estava condenado à destruição porque ele era mais vulnerável e disponível à influência de Satanás. Então, por que Satanás fez isso se o sacrifício de Jesus era parte do plano de Deus para redimir a humanidade? Porque ele não sabia disso. Satanás pensou que matar Jesus arruinaria tudo. Talvez como os judeus, Satanás pensasse que o Messias deveria restaurar o reino de Deus, conquistando os poderes físicos e políticos deste mundo. Assim, matando o Messias, Satanás pensou que impediria a restauração, que ela acontecesse, mas a crucificação fazia parte do plano de Deus o tempo todo. Ao longo do seu ministério, Jesus deu dicas regulares a seus discípulos de que ele iria morrer. Mas durante a última ceia, os escritores dos evangelhos nos dizem que Jesus sabia também exatamente como ele iria morrer e quem o trairia. Em alguns relatos, Jesus até descaradamente diz aos discípulos qual deles o trairia, mas de alguma forma eles não percebem. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der este pedaço de pão depois de mergulhá-lo no prato. Depois, molhado o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Assim que Judas tomou o pão, Satanás entrou nele. Então, Jesus lhe disse: o que você está prestes a fazer, faça rapidamente. Mas ninguém na refeição entendeu por que Jesus disse isto a ele. Visto que Judas estava encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo para comprar o que fosse necessário para a festa ou dar algo aos pobres. Em João capítulo 17, versículos 21 e 29, Judas se arrependeu de ter traído Jesus. Uma vez que os principais sacerdotes consideraram Jesus culpado de blasfêmia e o entregaram a Pilatos, Judas mudou de ideia. Alguns debatem se Judas estava ou não arrependido ou simplesmente lamentando sua situação. Mas é claro que ele foi consumido pela culpa depois de ver as consequências de suas ações. Em Mateus capítulo 27, versículo 3, diz que Judas tentou e falhou em devolver as 30 moedas de prata e reconheceu abertamente o pecado de sua traição. Então, Judas jogou o dinheiro no templo e foi embora. Mateus 27, versículo 5. Ele reconheceu a inocência de Jesus, mas não o seu senhorio, e procurou outras maneiras de lidar com sua culpa, em vez de buscar o perdão do único que poderia libertá-lo. Mesmo depois de 3 anos juntos, testemunhando, Jesus oferecer livremente esse perdão. Enquanto Mateus relata que Judas se enforcou, Lucas, no livro de Atos, descreve de forma mais trágica que ele caiu e suas entranhas se derramaram. A sentença final sobre Judas é descrita como se desviou para ir para o seu próprio lugar. E em Atos capítulo 1, versículo 25, esse lugar é entendido como o local da perdição. Já que Jesus e nenhum de seus pais havia dado parecido, exceto o filho, para a perdição,
para que se cumprisse a escritura em João 17:12. Quem substituiria Judas apóstolo? Depois da ressurreição de Jesus, os apóstolos se reuniram para escolher outra pessoa para tomar o lugar de Judas. Eles decidiram que deveria ser alguém que tivesse acompanhado todo o ministério de Jesus e que tivesse sido testemunha de sua ressurreição. Usando esses critérios, então, os apóstolos escolheram duas pessoas, José Barsabás e Matias. Eles oraram e lançaram sortes, e Matias foi o escolhido. Atos 1:23-26. Muito provavelmente Judas havia assistido Jesus pregar nas sinagogas, às margens do mar da Galileia, e seus ensinos tocavam seu coração. Isso fez com que ele desejasse estar ao lado do Mestre e não o repeliu. À medida que andava com Jesus, vendo o modo como ele tratava todos, ouvindo suas palavras de amor, testemunhando seus milagres, Judas se convenceu que o ministério de Jesus era algo superior a qualquer coisa que ele já havia visto. Judas tomou o seu lugar no grupo dos 12 amigos mais próximos de Jesus e realizou um ministério evangelístico muito bem sucedido. Porém, Jesus viu a batalha no coração de Judas. Quando a verdade não converte o coração, ela o endurece. Bom, meus caros e minhas queridas, esse foi o Evangelho de Judas. Não esqueça, por favor, de deixar um like, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Que Deus abençoe você grandemente. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham gostado desse resumo e até breve. Nos vemos então no próximo vídeo, ok? Então, graça e paz a todos vocês e paz e luz a todos nós.